Boa noite, irmãos e irmãs. Estava com o microfone fechado. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Números, que faz parte do Pentateuco escrito pelo irmão Mackintosh, né, do livro dele. E estamos em Números, capítulo 12. Vou estar lendo um pouquinho antes, né, para ajudar até no pensamento dos irmãos. E podem interromper. Fiquem à vontade. Se eu demorar, irmãos, é porque eu estou recebendo os irmãos também. É muito terrível ouvir, às vezes, a maneira como as pessoas se permitem falar e escrever sobre os servos de Cristo. É verdade que estes últimos podem dar motivo, podem ter cometido erros e manifestado um espírito e temperamento errados. Mas devemos confessar que sentimos ser um pecado terrível contra Cristo falar mal de seus queridos servos. Certamente, devemos sentir o peso e a solenidade destas palavras, entre aspas. Porque então não temes falar contra o meu servo? Fecha aspas. Que Deus nos dê graça para vigiar contra este terrível mal. Cuidemos para que não sejamos encontrados fazendo o que é tão ofensivo a ele, mesmo falando contra aqueles que são queridos ao seu coração. Não há um único dentre o povo de Deus em quem não possamos encontrar algo de bom, desde que o procuremos da maneira certa. Ocupemo-nos apenas com o bem, detenhamos-nos nisso e procuramos fortalecê-lo e desenvolvê-lo de todas as maneiras possíveis. E, por outro lado, se não formos capazes de descobrir o bem em nosso irmão e companheiro de serviço, se nossos olhos detectaram apenas o que é torto, se não conseguimos encontrar a centelha vital em meio às cinzas, a joia preciosa em meio ao lixo ao redor, se vimos apenas o que era da mera natureza, porque então, com mão amorosa e delicada, devemos fechar a cortina do silêncio ao redor de nosso irmão ou falar dele apenas diante do trono da graça. Aqui o irmão traz essa pergunta e é algo que cada um pode estar se perguntando. Da mesma forma, quando nos encontramos com aqueles que se entregam à prática perversa de falar contra o povo do Senhor, se não conseguirmos mudar o rumo da conversa, levantemo-nos e deixemos o local, testemunhando assim contra aquilo que é tão odioso para Cristo.
Nunca fiquemos sentados ouvindo um caluniador. Podemos ter certeza de que ele está fazendo a obra do diabo, infligindo dano inequívoco às três partes distintas: a si mesmo, ao seu ouvinte e ao sujeito de seus comentários críticos. Há algo perfeitamente belo na maneira como Moisés se comporta na cena diante de nós. Verdadeiramente, ele provou ser um homem manso, não apenas no caso de Eldade e Medade, mas também no caso mais difícil de Miriam e Arão. Quanto aos primeiros, em vez de ter ciúmes daqueles que foram chamados a compartilhar sua dignidade e responsabilidade, ele se alegrou com o trabalho deles e orou para que todo o povo do Senhor pudesse saborear o mesmo privilégio sagrado. E quanto aos últimos, em vez de nutrir qualquer ressentimento contra seu irmão e irmã, ele estava pronto, imediatamente, a tomar o lugar da intercessão. Isso foi importante, até o irmão McTosh está trazendo isso, que nós até comentamos, né, na semana passada, de a palavra diz, né, que devemos sofrer o agravo. Isso pensando no Senhor, né? Se o irmão lembrar dessa passagem, seria bom também. Entre aspas. Então Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, rogo-te que não nos impute o pecado que cometemos loucamente e pecamos. Que ela não seja como um morto, cuja carne está meio consumida ao sair do ventre de sua mãe. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures agora. Números 12, do 11 ao 13. Então, dá um tempinho, se algum irmão quiser comentar. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 7, Jefferson, que a passagem que você pediu. Primeiro Coríntios 11, 7. 6, verso 7. Capítulo 6, meia dúzia, Ah, verso 7. perdão. 7, 6, 7. Aqui, irmãos. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tende demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? O 8 também. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto
a irmãos. Né? 1 Pedro também, 1 Pedro 2,19. 1 Pedro 2,19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui, irmãos, mostra como nós estamos andando realmente diante do Senhor. Porque eu entendo que não há lugar para a carne. Porque a carne sempre vai querer que um revide, um comentário, né? Eu posso lembrar de uma irmã que ela sofria, infelizmente, no seu casamento, e a única coisa que a irmã podia fazer é ficar de joelhos, né? E isso devemos nos colocar realmente em uma dependência. Aí algum irmão pode pensar, mas eu estou certo, mas o Senhor é digno, né, de que possamos, assim, padecer por tudo que Ele suportou e nos elevou ao Pai. Né? Essa passagem aqui fala que ó, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Não é fácil, nós sabemos, porque ainda temos a carne, mas a palavra também nos exorta a colocar ela no lugar de morte. Mas temos o Senhor. E quantas situações poderiam ser evitadas, né? Por causa de comentários, por causa de palavras, palavrões, e fazer como estava trazendo aqui essa situação da irmã, que ela só poderia orar. E foi o exemplo de Moisés, né? Intercedendo por Arão e Miriam. Capítulo 3, aliás, nesse mesmo capítulo aí, aliás, 1 Pedro aí mesmo, no capítulo 3, versículo 17, corrobora também. 3,17. Porque melhor é que padecer, perdão, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, ou do que fazendo mal.
O irmão fica à vontade também se quiser trazer algum pensamento. Na realidade. Opa, Não, irmão, pode falar, depois eu complemento aqui. nada, você já começou e termina, pode ir. É porque, na verdade, eu estava aqui refletindo sobre a primeira referência que o irmão trouxe lá de 1 Coríntios. Se o irmão puder abrir lá de novo. Um momentinho. Irmão, desculpa porque meu celular travou aqui. Mas eu tava pensando sobre esse versos 7 e o 8. Na verdade, o 7 mesmo. Porque a gente observa, né, que o apóstolo ele é bem direto, né? Que ele diz, né? O fato, eu vou ler na tradução que eu tenho aqui, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. A gente observa, né, que até algo que os irmãos traz e a gente vê de maneira muito clara que esses irmãos de Coríntios, né, eles eram crentes muito carnais, né? E geralmente tudo que eles se apoiavam muito na sabedoria do mundo, né? E são verdadeiros exemplos de crentes carnais. E o apóstolo eu estava até lendo assim algo interessante porque a gente observa que esses coríntios, né? Eles eram um exemplo muito claro assim de uma nação que expressa assim na prática muito do que esses irmãos dessa igreja eram, são os americanos, né? Porque os americanos eles são viciados, né? Essa é a palavra correta. Eles são viciados nos seus próprios direitos. Mas a gente observa que o fato de eles se apegarem tão ferozmente aos direitos que eles tinham, né? Eles já haviam mostrado, como o apóstolo falou, uma completa derrota, na tradução que eu tenho aqui. E o apóstolo fala, né, que nesse sentido, que só de eles irem para o tribunal contra o irmão, isso já expressava uma derrota. Aí o apóstolo fala, né, por que não preferem sofrer injustiça? Aí, em nossas palavras, né, na nossa linguagem, seria melhor sofrer, né, a injustiça. Seria melhor que eles sofressem o prejuízo do que defender os direitos que eles tinham, né? Porque esses direitos, eles vinham em detrimento da glória de Deus, né? E do bem maior que nós sabemos que é a respeito do seu reino. E a gente observa também que o apóstolo, ele chama, né, esses homens, ou este homem, a fazer algo difícil, que no caso seria desistir do que eles mereciam, né? E seria, no caso, por um bem maior, né, que são os interesses do Senhor.
Ele fala, né, assim, se nós fôssemos ler essa passagem na nossa linguagem, um exemplo, né? Mas o homem que foi injustiçado, é, ele de maneira nenhuma deveria pensar que Paulo estava pedindo em si para ele tomar um prejuízo, né? Mas que, não sei se os irmãos estão me compreendendo, a gente sabe que ninguém aceita a injustiça em favor, na verdade a gente sabe que ninguém, né, ou reformular, a gente sabe que ninguém que aceita a injustiça em favor da glória de Deus será um perdedor. Então, a gente até vê algumas passagens, inclusive até que o irmão citou de Pedro, que é justamente isso, tudo aquilo que nós perdemos aqui, o homem nos ensina a irmos a tribunais, a irmos para protestos, enfim, a nos inclinarmos para essas coisas a fim de termos esses nossos direitos contemplados, a gente sabe que nada disso, né? Na verdade, a gente sabe que quando abrirmos mão disso, nós estaremos ganhando algo muito maior. E o Senhor, Ele vai recompensar quando nós abrimos mãos daquilo que nós temos como algo estimável, extremamente importante aos olhos humanos, mas nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior. E a gente observa também que nessa passagem aí, que o ideal, né, seria que eles entre si resolvessem essa disputa. Mas se eles, a gente observa também que se houvesse uma falha, né, nesse sentido, Paulo pediu ao homem para confiar em Deus, não em juízes, né, como até o irmão Jefferson falou, enfim, no caso em juízes seculares, ações judiciais e tribunais. Então, assim, a gente pode observar também que Paulo não fala assim, né? Por que você não sofre a injustiça em vez de confrontar o problema? A gente observa que, ao invés disso, Paulo ele falou o quê? Por que não sofrer injustiça em vez de levar a sua disputa, né, diante de descrentes? Então, a gente vê justamente isso, né? Que as nossas causas, elas precisam ser depositadas aos pés do Senhor e esperar que Ele, que pode fazer tudo, traga resolução. É óbvio que nós sabemos que existem situações que fogem, né, dessa esfera. Existem situações que eu não vou dizer que fogem, mas que não está totalmente restrito a essa esfera, né? Existem situações que, mesmo que de maneira indireta, se assim eu posso dizer, haverá ações humanas, né? Nós sabemos que em algumas situações possa ser que nós estejamos envolvidos em algum processo e etc. Mas as ações que nós devemos tomar, até nessa situação, devem ser sempre tendo em vista o que as Escrituras falam. E sabendo que o Senhor, ele é quem é o nosso advogado, ele é quem tem poder para nos auxiliar em tudo, e Ele quer, né, que nós confiemos primeiramente nele, e não no que é secular. Só até aqui. Como complemento, irmãos, padecer, sofrer, é a essência do cristianismo. O Senhor Jesus, desde que pisou aqui na Terra, né, começou a fazer o seu ministério aqui na Terra, ele foi marcado por agravos, né, por sofrimento, por aflição, até a sua morte, né? Então, e os discípulos, né, depois que o Senhor vai ao céu, né, e os discípulos ficam aqui, eles também passaram a sofrer. Então, essa é realmente a essência do cristianismo na prática, né? O cristão, ele vai sofrer, ele vai sofrer. Se ele não estiver sofrendo agravos, aflições, pode ter algo errado
com a fé dele, com a vida, com a comunhão dele com o Senhor. Inclusive, vai ter isso escrito, né? E também que quando sofremos, né, as perseguições e tudo, e devemos nos alegrar, né, exultar, porque grande o galardão no céu. A gente vai encontrar que o Senhor deu este exemplo, né, de sofrer os agravos, né, de padecer. Né? A gente viu agora em Pedro, acho que 1 Pedro aí, 2, né, quando você desenrola ali todo o texto, o Senhor vai estar falando, né, sobre isso, né, sobre ter padecido injustamente, né. Então, essa é a marca do cristão. Só que aí se pregam muito ao contrário aí, né, aí fora. E aí, infelizmente, muitos cristãos acham que a vida do cristão aqui deve ser uma vida de delícias, né, de prazeres, de vitórias, de prosperidade, de sorte no amor, melhor emprego, né, status. Não entendeu. Esse é o cristianismo do mundo, né, a cristandade. O cristianismo puro, o cristianismo verdadeiro, a marca dele, a essência dele é padecer, é sofrer. E isso é o amor. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Né? Isso é o amor. E é a marca do cristianismo, né? O amor. E a sua essência certamente aí, ou pode ser o contrário, mas é padecer, é sofrer, né? Sempre. E mesmo assim, o cristão ele é alegre, né? Ele vai estar sofrendo, mas ele vai estar dando glória a Deus, ele vai estar com o coração sempre em gozo, porque ele sabe que está seguindo as pisadas do seu mestre. A gente até pode ler lá, né? 2 Pedro, né? Não sei se o irmão colocou aí. 2 Pedro mesmo, né? Aí, né? O 2, a partir do 19 em diante ali, o texto é muito esclarecedor, né? Pode ler aí até o 20, 22, 23, eu acho, vai falar bem claro, né? Que claro, eu não vou ficar escolhendo, eu quero sofrer, eu quero padecer, claro que não. Mas, se passarmos por isso, devemos regozijar, porque o Senhor também padeceu. Né? E aí, se padecer para consciência, né, tendo consciência para com Deus de que estou fazendo porque é no Senhor, porque Ele também padeceu, né, será uma glória para um cristão. Padecer como seu mestre padeceu, até morrer, por causa do seu mestre. O amor dele nos constrange, né? E o justo no lugar do injusto. Pode ler aí, irmão, a partir do 17. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso. É 1 Pedro. Valeu, Isaac. É a idade. Não vai ter Pix, tá errando demais. Dois 17, né, Isaac? A partir dele. Certo. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Vós, servos, juntai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém. Tem. Não pode abrir aí em Filipenses 2. 21. Não, Filipenses 2, 21. mas tem essa passagem aí, Filipenses 2, a partir do 4, vai do 4 até o 8. Do 4a? Hein, Leonis? Oi. Do 4 a qual? Filipenses capítulo 2, do versículo 4 a 8. Certo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, é outro exemplo aí, né, irmão, que a gente observa. E aí eu estava até pensando na vida prática de Paulo, né? Que se Paulo fosse, vamos dizer assim, se defender de tanta injustiça que ele sofreu, ele não teria nem tempo de pregar o evangelho, de fazer o trabalho para o Senhor, né? Porque Paulo ele era perseguido de todo lado, era dos judeus, dos. Eu me esqueci a passagem, não sei se é Coríntios. Não, eu sei que é em Coríntios que ele fala que foi perseguido, levou chibatada dos judeus, me esqueci agora essa passagem. Mas se nós for observar o, o que Paulo passou, ele não teria, e se ele fosse parar para se defender, como aqui nas próprias cartas, aí, o próprio apóstolo Paulo, ele dá essas instruções para a gente não estar preocupado, né? Porque olhar para o Senhor, que o Senhor foi perseguido, foi injuriado, e aí o Senhor não, vamos dizer assim, não deixou esse exemplo para nós, né? Então a gente sabe que o cristão estando no mundo, ele não adianta ele ir parar para se defender, assunto, voltando no assunto de Paulo, porque o mundo vai estar contra o cristão, né? Iria estar contra Paulo ali, as leis, a religião, e inclusive eu creio que até alguns irmãos ali, não sei, porque no final das cartas aí, o apóstolo Paulo disse que abandonou, ele foi abandonado, né? Ele acabou só o ministério dele, então essas coisas a gente observa que, se nós for analisar até irmãos que estão na fé, pode ser que tenha alguma desavença, né, nesse sentido. Leones, essas passagens aí de 2 Coríntios,
É isso mesmo. Se o irmão quiser ler aí só para confirmar aí, não ficar no vão, vamos dizer assim. É. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as das igrejas. Creio que até aqui tá bom, né, irmão? Tá bom, tá bom. Já ficou bem claro aí. Irmão, Certo. Oi? irmãos, boa noite. É, Tava pensando aqui só um versículo para poder complementar, né? Filipenses 1, capítulo 1, versos 29. Filipenses 1, Versos 29. porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A gente vê que isso é algo precioso, né? Algo que devemos nos alegrar, né? Quando se trata de sofrer, né? Ou padecer por Cristo. Seja em qual esfera for, né? Entre irmãos ou no trabalho, qualquer situação que seja, se o Senhor permitiu, né, aquela situação diante de nós, então nós devemos padecer por ele, né? Devemos sofrer por ele, o agravo, né? Porque, como os irmãos já leram em outras passagens, né, isso é agradável diante de Deus. E algo que me chamou a atenção, irmão, nesse versículo, que é algo que não vem de nós mesmos, mas é um privilégio que Deus nos deu, né? Porque fala aqui que foi nos concedido em relação a Cristo não só crer nele, né? Porque a gente sabe que essa fé não vem de nós, mas também foi nos concedido, né? Não é algo que vem de nós, nem de nada, de ninguém, é algo que foi concedido pelo Senhor, né? Foi concedido por Deus a nós, né? Esse é um privilégio que nós temos, que é poder padecer, sofrer por Cristo. É só esse complemento, né, que ele ia trazer. 1 Pedro 4, do 3 ao 16, corrobora também.
1 Pedro 4, do 13 ao 16. mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. É até aqui, Isaac? Isso. Boa essa passagem. Eu creio que completa, né, irmãos? Fica à vontade, Isaac. Eu também acho. Como eu falei no início da fala, não é que a gente vai ficar se olhando no espelho, que não tem como ver algo que se discerne espiritualmente. Mas, pensando aqui que devemos crescer na graça e no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, e é bom que os irmãos saibam, que conheçam a palavra, conheçam a doutrina, mas muitas situações como essas que nós estamos tratando aqui, nesse aspecto de padecer como cristão, e isso aí cabe a julgamento, cada um se julgando, vai nos mostrar como realmente nós estamos diante de Deus, Pai, diante do nosso Senhor e diante dos irmãos e diante dos homens, né? Não estou aqui também dizendo que a gente não possa ir no PROCON resolver uma pendência com uma cobrança indevida, coisa desse tipo. Mas a palavra, até o irmão Tiago trouxe aí, é coisas entre irmãos, né? Me corrigindo. E também pode ser até com o vizinho. Né? O que podemos tirar proveito disso é um bom testemunho para com Deus e para com o nosso Senhor. E como está aqui no finalzinho do versículo 16, né? Antes, glorifique a Deus nessa parte. Que às vezes nós podemos estar andando como os irmãos falam, né? Com um sapatinho, com um saltinho alto, e passarmos por alguma situação semelhante a essa e nós olhar para o irmão de cima para baixo, né?
ou até mesmo de uma pior forma possível, que é se sentir mais santo do que o irmão porque ele pecou, porque ele falou algo, e entrando na questão de santidade, é algo muito vertical, né? E não horizontal. Só um comentário breve, irmão, rapidinho. Essa questão do pode acontecer muitas das vezes simplesmente porque a pessoa é um cristão, ele vai sofrer perseguição, né? Isso é natural, como aconteceu com Paulo. Mas eu creio que possa vir perseguição também porque muitas das vezes o cristão está andando na carne e provoca, né? E aí não vai atribuir isso como um louvor a Deus, mas simplesmente um erro que muitas das vezes a pessoa está andando, eu creio. Irmão, eu estava aqui pensando, ouvindo os irmãos falarem aí, inclusive até essa referência que o irmão George trouxe, se Jefferson poder abrir de lá, poder abrir novamente lá de novo, na passagem de Filipenses, que eu estava aqui pensando aí, tem uma observação muito interessante que o irmão, ele, em um texto, ele fez sobre esse versículo que é em Filipenses mesmo, Filipenses 1:29, acho que é 1:29, foi o que George citou aí. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas não somente crer nele, como também padecer por ele. O irmão, esse irmão ele escreveu o seguinte, vou ler aqui, só sobre esse verso, mas também sofrer por ele, eu estou lendo aqui na versão que ele colocou no texto. A palavra grega antiga para sofrer, aqui é pasco. Esta palavra é usada principalmente no sentido de perseguição. No entanto, também é usada para sofrimentos físicos não relacionados à perseguição. Aí ele citou aqui a referência, eu vou ler rápido, cada horário. É Atos 28, verso 5. Mas ele sacudiu a criatura e a jogou no fogo, sem sofrer nenhum dano. Aí ele colocou também em Mateus, capítulo 17, verso 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Aí ele colocou também em Hebreus capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. E colocou também em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Aí ele finalizou assim: não se pode confiar a todos o sofrimento. Nem todos suportariam a provação ígnea. Falariam precipitadamente e se queixariam. Portanto, o mestre deve selecionar com cuidado os galhos que podem suportar a faca. Aí outra coisa que ele diz: olhe para cima, até um verso que ele fez. Olhe para cima e aceite cada pontada de dor, cada hora de agonia, como uma dádiva. Ouse agradecer a ele por isso. Procure, dentro do envelope de dor, a mensagem que ele encerra. É uma caixa rústica, mas contém um tesouro. Então eu achei
Estava aqui ouvindo os irmãos falarem quando George trouxe esse versículo aí, né, dessa referência, eu lembrei desse texto. Só até aqui. Ok, irmãos? 9h11, 21h11. Assim, podemos dar continuidade na próxima sexta-feira, a partir desse ponto aqui. E é isso, irmãos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deixa eu estar tirando a gravação.